Olha, hoje vamos falar sobre cólicas em bebê. E tem tanto mito em relação a isso. Hoje vamos desmistificar essa história toda. Mais uma vez, doutor Moisés Tchinsinski com a gente. Como vai? Hoje bem. não confundi seu nome, Hoje hein? não, hoje foi certinho. Outro dia eu te chamei de quê? Cassiano, não? Moacir. Foi Moacir, é verdade. O pessoal olhava e falava assim, Moacir. De onde ela tirou isso? Doutora Moisés. E olha, falando em cólicas em bebê, a gente sabe quanto que as mães reclamam e não sabem como agir, principalmente nos 3 primeiros meses de vida do bebê. A gente está com o nosso quadro geral, com o Dr. Cláudio Basbal. Semana que vem vamos para o 9º mês, portanto, o nascimento da criança. E é bom a gente também já começar a alertar as mães de quais os procedimentos que ela pode ter e como agir no caso do seu bebê depois, recém-nascido, ter cólicas, né? Verdade. E o grande problema não é ele ter cólicas. O problema é a mãe não saber o que ele tem. Criança chora e a primeira coisa que a mãe pensa é assim, o que eu não fiz? A segunda que ela pensa é o que eu fiz? A terceira que ela pensa é o que eu preciso fazer? E a quarta ela percebe que não adiantou nada do que ela fez porque a criança continua chorando. Mas é uma razão muito simples, que se todas as mães tivessem isso na cabeça tranquilas, ficaria muito mais fácil. Toda criança chora. Não, toda criança chora, mas é que tem criança que chora demais. Depende. Quando é a sua, você acha que ela sempre chora demais. Essa é uma verdade. Na casa dos outros, ela só chora de madrugada, porque aí você presta atenção que você está dormindo. Mas você sempre acha que o seu é o que mais chora. Lógico que existem situações que precisam ser levadas em consideração e melhor avaliadas. O grande problema da cólica, mas na verdade o grande problema do choro do bebê, é que a mãe entenda que o bebê tem 3 formas básicas de reação. Se estiver tudo bem, ou o bebê está dormindo, ou ele está acordado tranquilo. Se não estiver tudo bem, ele chora. Ele chora de fome, ele chora de sede, de xixi, de cocô, de frio, de calor, de cólica, de gases, de sono, de saco cheio, ele chora. Peraí, bebê chora porque está de saco cheio? Pois é, saco cheio assim, vem Ele é visita entediado. em casa, aí vem um e pega no colo, Muda aí vem a outro rotina. que pega no... Isso, o bebê precisa de rotina. E isso pode deixar o bebê nervoso, entediado, de saco cheio e ele chorar mais. Com né? certeza. E aí a mãe, não entendendo o que está acontecendo, normalmente a gente recebe o telefonema assim, ai, doutor Moisés, meu filho está chorando, eu já fiz tudo o que podia fazer. Você, então, desculpa, você já fez tudo, eu não posso fazer mais Você nada, já sabe você já que fez acabou, tudo? né? Mas sabe o que acontece assim? Ela fez tudo o que podia fazer em 45 segundos. Então, não deu tempo nem da primeira coisa que ela fez ter o efeito ou não, e ela já fez 10. Aí, quando que dá certo? No 10º. Ela acha, às vezes, que é essa 10ª coisa que ela fez, que foi pular 3 pulinhos de costas, ouvindo a música Qualquer X. uma. E aí, toda vez que o bebê começa a chorar, ela tenta fazer isso. Mas é normal pro bebê ter cólica, né? Quer dizer, ele não estava acostumado a se alimentar. Se a gente, por exemplo, que é adulto, a gente deixa de comer açúcar. Quando a gente come açúcar, a gente já não tem uma digestão de jeito. Quem dirá o bebê que nunca digeriu absolutamente nada? Então, dentro do útero, o bebê recebe tanto o seu oxigênio quanto o seu alimento já digerido através do cordão umbilical. Aí, ele não precisa fazer esforço nenhum. E ele não evacua dentro do útero. O bebê não faz cocô dentro do útero. Quando o bebê faz cocô dentro do útero, é sinal de alerta. Alguma coisa aconteceu de errado, precisa saber, é o tal do mecônio. Quando o bebê nasce, ele começa a ter uma sensação estranha, algum alien que invade a barriga e ele percebe que tem um rombo naquele estômago e o umbigo está grudado nas costas, porque ele tem uma sensação que ele não tinha, que é fome. Aí ele chora. Aí o bebê, isso é outra coisa que seria interessantíssimo que houvesse essa consciência. Logo que nasce, o bebê não faz nada. Como não faz nada? Ah, ele chupa o dedo. Mentira. Como não? O dedo está na boca. Verdade. Então ele não está chupando o dedo? Como assim? Não. Então, o que acontece? O bebê tem reflexos. Ele não enxerga, ele determina muito claro e escuro logo que ele nasce. Ele não escuta, ele ouve, mas não entende o que ele está escutando. É como se alguém falasse em russo com a gente. Mais ou menos, Aí o que acontece? Ele fica nesta posição. Aí o que acontece? Ele tem um reflexo que se chama reflexo de busca. Significa o seguinte, se ele vira o rosto e encostou, ele vira na direção. Isso vale para colo do pai, paninho, vento que passe aqui, ele vai virar na direção.
E o segundo reflexo é reflexo de sucção. Então ele gira aqui e ele está chupando, ele está chupando o dedo, isso mesmo. Mas isso é diferente de ele acorda, abre o olho e fala assim, nossa, tem ninguém aqui, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho uma mão, eu tenho um dedo, deixa eu ver como é que é o gosto disso. Não é consciente então nada disso. Então ele vai descobrindo. Com o tempo, conforme ele começa a aperfeiçoar os sentidos, e isso é super bonito de acompanhar, isso quem acompanha normalmente mais é o pai. Porque o pai sai de manhã de casa para trabalhar, quando ele volta à noite ele tem outro filho em casa. Ele já descobriu algumas coisas. Começou a enxergar, começou a reagir de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando é que o bebê, olha que coisa doida, né? O bebê está aqui deitadinho, aí ele encosta na cabeça, prende. Esse é um reflexo de preensão palmar. O que botar na mão dele, ele segura. Aí ele segura o cabelo e ele puxa. E ele chora, porque dói. Mas ele não larga, porque ele não sabe que é a mão dele, isso. Então, como é que eu começo a perceber que o bebê está começando a entender o corpo? Quando ele começa a ver a mão assim, ele começa a olhar, mas ele ainda não sabe que é dele. Aí ele vê, nossa, são duas. Aí ele junta uma na outra e ele tem a sensação, isso por volta dos 2 a 3 meses, que ele começa a entender o que é o corpo dele. Quer dizer, se no primeiro mês ele não sabe nem o que é corpo dele e o que não é, como que a gente quer que ele compreenda outras coisas mais complexas, né? E aí, cabe a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, cabe o contato com o pediatra em caso de dúvidas. Por quê? Porque existem os tais dos mitos. Então é assim, vamos fazer assim, dá chá. Puxa, mas chá de erva doce, chá de camomila, funchicória, enfim, todos eles. Se a gente insiste tanto no aleitamento materno exclusivo e a gente sabe que criança amamentada ao seio exclusivamente tem, além de um desenvolvimento melhor, proteção melhor, tem menos chance de ter cólica. Todas as vezes existem trabalhos mostrando que todas as vezes que por alguma razão você tem que introduzir um outro tipo de leite e não consegue manter só o aleitamento materno exclusivo, o ritmo intestinal muda e as cólicas ficam mais intensas. Como o bebê nasce e ele também não tem um desenvolvimento ainda completo, vamos dar um exemplo, o sistema imunológico do bebê se completa aos 3 anos de idade. Então até os 3 anos é muito comum ele adoecer. O intestino também não funcionava dentro do útero porque ele não evacuava, então ele começa a se preparar para funcionar quando o bebê dá a primeira mamada. Mas quer dizer, ele não tem a colônia das bactérias benéficas. Isso. Quando é que ela vai se formar? Quando o bebê mama, tem o açúcar da mãe que se chama lactose. No intestino do bebê, o intestino é cheio de vilosidades. Na cripta da vilosidade, que é dentro do intestino, tem uma enzima que se chama lactase. Essa lactase quebra a lactose, que é o açúcar do bebê, em 2 partes que ficam mais favoráveis para a digestão, a glicose e a galactose, absorvido melhor. Essa lactase não está lá ainda. Ela vai se formando conforme o leite estimula essa formação. Aí ela se forma, quebra, uma parte da lactose é digerida e a outra não, e é ela que vai formar os lactobacilos e a flora intestinal bacteriana normal desse bebê. Enquanto isso não acontece, isso leva por volta dos 3 meses. Por isso que tem cólica. Então, esse é um deles. Essa cólica, a gente caracteriza cólica de bebê, que é conhecida como cólica do primeiro trimestre, quando o bebê tem mais do que 3 horas de cólica. 3 horas, coitadinho? Mais de 3 vezes por semana, por 3 meses. É a regra dos 3. 3 horas por dia, 3 vezes por semana, por 3 meses. E que manobras que a mãe pode ter com o bebê para auxiliar? Diziam daquela fazer com a perninha como uma bicicletinha para ajudar. Até o intestino parece se movimentar. Isso ajuda? Tudo vai depender da causa daquele problema do intestino. O pessoal mais antigo, por exemplo, quando o bebê faz força, e aí é uma coisa engraçada, né? Muitas vezes você fica falando, não, ele está fazendo força para fazer cocô. Aí sai o cocô em jato líquido. Como assim ele está fazendo força para fazer cocô? Na verdade, ele segura aquele cocô, porque é um reflexo. Aí ele segura. Na hora que ele não aguenta mais, ele larga e faz aquele cocôzão. E para quem tem bebê em casa, ele até ri, dorme, alívio. Por que chama cólica? Chama cólica porque vem de intestino, que é o cólon. Então daí vem cólica.
Essa é a cólica intestinal do bebê. Esse estímulo antigamente era feito com talinho de salsão. É verdade, passava no ânus do bebezinho. Na hora que ele está fazendo aquilo, vai lá, estimula, ele quebra e ele faz um jato. Porque ele começa a prestar atenção em outra coisa e ele solta. E ele solta o cocô. Então aquele cocô verde absolutamente não tem nada a ver normal com no cólica. começo. No começo ele é normal. É o mecônio que estava dentro do útero, quando o bebê estava dentro do útero que estava se formando. Conforme vai passando o tempo, ocorrem algumas mudanças. E aí acontecem coisas que só mãe e vó falam, né? E aí eu pergunto na consulta, como é que está o cocô do bebê? Ah, tá aquele amarelo ouro, bonito. Gente, mas bonito porque está melhorando, era verde. Lindo, cocô amarelo, lindo, amarelo ouro, aquela consistência. Não, já não está mais aquela aguinha, já está, ó, sustância, legal a beça. Mas não é assim, não é lindo, sinal que lindo. A flora intestinal está se formando? E aí cada vez que nesta hora o cocô começa a ficar verde, aí pode ser realmente alguma relação com cólica. Então, veja só, o que eu vou fazer para tentar ajudar o bebê? Aquecer a barriguinha ajuda? Ajuda. Resolve? Não. Fazer a flexãozinha da perna ajuda? Ajuda. Resolve? Não. O que resolve? Resolve é entender, porque uma das principais causas da cólica do bebê acaba sendo a ansiedade que a mãe tem naquele momento e ela consegue transferir essa ansiedade para o bebê. Mas então a mãe devia vir com um botãozinho de liga e desliga. Não vem. Não vem. Não vem. Nem criança com manual. Não vem e não se forma durante o tempo. Não, porque a gente não muda muita coisa, não. Tá? Então essa preocupação muda o tipo de preocupação. Sim, mas uma mãe... É a diferença da mãe para um pai. Eu estava falando para meu marido isso outro dia. Os meus filhos têm 24 e 19. Outro dia, no domingo, eu falei, nossa, Felipe saiu tão cedo e está mudando o tempo. Será que ele levou blusa? Será que ele pegou dinheiro? Aí meu marido, estou pensando, você pegou blusa e dinheiro? Só mãe para pensar nisso. Quer dizer, mãe pensa, parece que ela tem que estar presente em todos os momentos e ela tem que estar sempre relembrando de tudo, né? Verdade. E olha, o problema principal para esta mãe no começo é que ela não consegue entender o que aquele bebê está falando. E, na verdade, quando o bebê chora muito, a primeira ideia que existe é que ele está com fome. E aí, como o leite não tem... Ninguém vê quanto o bebê mamou, eu não sei se ele mamou. Como é que eu vou saber se ele mamou? Bebê mama de 10 a 30 minutos de cada lado, em intervalo de 2 a 4 horas. Mas ele mamou só 10 minutos e eu acho que ele está com fome e ele chorou depois de 3 horas. Está em dúvida? Liga. Então, existem algumas manobras que podem ser feitas. Então, a massagem é interessante, Chantal é interessante, a flexãozinha da perna é interessante. Existe, às vezes, necessidade até de alguns medicamentos. Então, fitoterapia é interessante, homeopatia pode ser utilizado. Em alguns casos, a partir do momento onde você identifique, por exemplo, que esta cólica, ela não é uma cólica simples. Ela é uma cólica, por exemplo, que apareceu um sangramento intestinal no bebê. O que é isso? Primeira hipótese, alergia à proteína do leite de vaca. Mas esse bebê não está mamando o leite da mãe? Mas a mãe, né? Mas a mãe está tomando leite de vaca. Opa, pera um pouquinho. Se a mãe está tomando leite de vaca, o bebê mama o leite da mãe e sangra o intestino do bebê, e a conduta que a gente tem é tirar o leite e os derivados de leite da mãe, é sinal de que o que a mãe come interfere na saúde do bebê. E é o que a gente vai falar, eu volto rapidinho para o Dr. Moisés. Se você quiser fazer alguma pergunta, mulheres@tvgazeta.com.br, pai. Bom, hoje estamos conversando com o Dr. Moisés sobre cólicas infantil, cólicas de recém-nascido, porque não é nem infantil nos 3 primeiros meses. Mas algumas mães relatam, Dr. Moisés, que essas cólicas passam dos 3 meses. Será que aí é justamente onde o senhor estava falando? A ingestão de alguns alimentos pela mãe pode interferir nessa digestão? Olha, existem alguns trabalhos mostrando que o leite de vaca, chocolate, brócolis, couve, são alguns alimentos, carne às vezes, são alguns alimentos que podem interferir no bebê. O grande problema é que a gente não achou ainda o grande, único, total culpado pelas cólicas. Ela é uma somatória de fatores. Mas se a mãe tem gases, uma dificuldade de digestão com aquele alimento, o bebê pode ser que tenha grande também, chance. Né? Então, uma das coisas que a gente sugere é assim, o que faz mal para você, ou o que você não digere bem, evite. De repente, é uma chance de observar. E aí você observa assim, eu tirei o leite, melhorou? Melhorou muito. Toma o leite de novo. Piorou? Piorou, não piorou. Então não era o leite, era o desenvolvimento do bebê.
Tudo isso é bom que seja relatado ao pediatra, que a gente entre em contato, porque, na verdade, as pessoas que tentam ajudar, tentam de verdade ajudar. Mãe, avó, comadre, que é a quem, o Dr. Google, né? Que é a quem essas mães vão recorrer. É verdade. E aí é gente que tem mais experiência, ou que já tem um filho. Esse tipo de conduta é importante que a gente possa até ter, mas depois confirma com o seu profissional de confiança, com o médico pediatra que vai acompanhar seu filho. Isso deve dar mais segurança para o casal. Pra você ter uma noção, cigarro, por exemplo, mãe que fumou na gestação e fuma durante o período de amamentação, também tem uma relação positiva, aumenta a cólica. A cólica do bebê? A cólica do bebê, fumante. Teve um outro estudo, olha que coisa, teve um outro estudo mostrando que filhos nascidos de mães que não tenham um relacionamento estável, não são nem casadas, nem moram com alguém, então mães solteiras, neste caso, o bebê tem 70% mais de cólica. Neste pela trabalho. Insegurança da mãe? Provavelmente. Deve ser, né? Então, tudo aquilo que leve e gere nesta mãe um quadro de ansiedade, de insegurança, pode acarretar nesse bebê um quadro mais importante dessas cólicas. Até o terceiro mês, elas normalmente diminuem muito e elas vão sumir do terceiro até o sexto mês e vão espaçando. Normalmente, até o sexto mês, a ideia é que essa criança esteja tomando só o leite materno. Não tem necessidade de nada, mas toda vez que Nem água, né? Nem água, nem chá, nem suco, nem a coxinha de frango, nem pipoca, nada. Nem refrigerante. Nem refrigerante. Olha a chupeta do bebê no refrigerante. Isso. E, na verdade, nem a chupeta. É verdade. Porque a chupeta ficou como... Para que eu introduzi a chupeta? Para acalmar o bebê. Isso, mas o bebê estava nervoso por quê? Ele não conhece a chupeta. Não é porque ele queria a chupeta. Então, precisa entender por que é que o bebê estava chorando, resolver este problema. A hora que você resolveu esse problema, ele para de chorar. Você deu a chupeta e ele acalma. Em inglês, chupeta é pacifier, é o pacificador. Quer dizer, ele suga a sua... pronto, relaxou. Legal, eu dei para ele aquele cigarrinho que você usa, que gente usa, aquele cafezinho que o pessoal usa. O chocolate. O chocolate. Mas você não precisava disso. Mas existem situações onde a gente usa. Tá bom. Então, vamos acompanhar e ver, tentar resolver de fato o problema do bebê. Porque um bebê com cólica interfere no sono dele e no sono da família, no humor dele e no humor da família. A automedicação corre riscos sérios. Nossa, ainda mais no recém-nascido. Pois é. Gerando nessa família que percebe que está fazendo um monte de coisas e o quadro não está melhorando, uma insegurança cada vez maior e uma ansiedade que não tem fim. A gente muitas vezes não se dá conta do que parece ser um remedinho bem leve, natural, ou então, ele é natural, ele não tem problema, dá 2 gotinhas, dá para o filho maior 5, para o bebezinho dá uma, que tudo bem. E isso pode trazer sérias consequências, não a morte para a criança, Muito, né? Dependendo do tipo, olha... Cobra não é natural? É da natural quer dizer que é da natureza. Isso. O veneno de cobra também é natural. Também. Pois é, a defesa dele. E não é por isso que a gente gostaria de encontrar com uma pela frente. Né? É verdade. A planta, comigo ninguém pode, que fica às vezes à exposição e o bebê vai lá, engatinha e entra em contato, também é tóxica e é natural, é planta. Mas tem a substância que é natural da planta. Ela é natural... Mas pode ser tem veneno. alguma comprovação ou não, dependendo da quantidade que essa criança ingira, isso pode trazer sérias repercussões, inclusive com risco de morte. Agora, você disse muito bem, será que a ansiedade da mãe, do pai, não é o que traz essa angústia para a criança? Por isso que uma das coisas que a gente comenta sempre é que o médico tinha aquela função de examinar o cliente, o paciente e prevenir, curar ou atenuar as doenças. Hoje, a informação é outra quase que obrigação do médico. Porque se eu consigo informar o meu paciente e colocar para ele que essas coisas vão acontecer ou não, o que ele pode esperar, ele está muito mais preparado para me dar o retorno quando ele perceber que alguma coisa não está dentro daquilo que eu falei. Olha, você falou que essa febre ia durar 3 dias, já tem 4 dias. Você falou que ia ser só febre, mas olha, ela começou a não comer e a ficar mais molinho. Entre em contato. Porque aí a hora que a gente conversa, puxa, mas eu vou ficar enchendo a sua paciência. Olha,
Se você me ligar às 3 da manhã para falar assim, nossa, doutor, eu tô tão feliz, a cólica do meu filho passou. Aí o senhor vai ficar bravo. A gente vai compartilhar dessa felicidade, mas provavelmente você não volte mais ao meu consultório depois de ouvir aquilo que a gente vai falar. O telefonema, o contato, é para ser utilizado na hora onde a criança tem essa necessidade. Quer dizer, a criança está chorando... E a dúvida de qualquer tamanho. Pois é, mas ela está chorando demais, você vê que é um choro diferente, mais forte, de dor, ela se contorce, liga para o médico. Lógico. Liga para o médico vai orientar alguma coisa ou vai te falar assim, olha, com esse quadro que você está me relatando, vá ao pronto-socorro. Essa criança precisa ser avaliada agora para eu afastar um quadro, por exemplo, uma criança muito irritada, com febre, 6 para 7 meses de idade, pode ter tanto a questão da fase da erupção dentária como uma meningite. Como é que eu vou saber isso? Examinando. Não tem outro jeito? Não. Não tem bola de cristal? Não tem bola de cristal. Não dá para ter esses métodos de adivinhação nessa hora do risco. E aí a gente volta àquele assunto que a gente já teve há um ano atrás, mais ou menos, da escolha do pediatra. Como fazer essa escolha do pediatra? Se não é alguém que a gente confia, então tá errado. Não é a pessoa certa para você. É verdade. Talvez não exista um médico que seja bom para todos. O que eu acredito é diferente do que você acredita. Eu acho que a homeopatia é fantástica, pode ser que você não goste, talvez você não conheça, talvez você não goste mesmo. Então a gente não pode ir, muitas vezes, pelo que outras pessoas dizem. Ah, fulano é um ótimo profissional. Foi para ela, talvez para você não se adapta ao jeito dele. De repente, tanto é que hoje a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é na 32ª semana de gestação, a mãe e o pai fazerem uma consulta em busca do pediatra. Porque se não deu certo, se não bateu a metodologia, se eu achei que é longe, se ele demora para atender, se ele não falou o que eu queria ouvir, se ele usa um método que eu não gostaria de ouvir, nessa situação eu tenho chance de procurar outro. Não, bebê nasceu. Né? 7 dias a 15 dias, uma primeira consulta. Eu já estou cheio de dúvida. Eu vou no médico, não gosto dele, eu vou procurar outro. Mas eu já vou procurar um outro já com o pé atrás, porque esse aqui, quem que você indica? Eu não consigo marcar para amanhã, consigo marcar para depois de amanhã. Já são 2 dias de ansiedade. Pronto, já vai ser mais complicado. Com certeza. Deixa eu mostrar para vocês alguns livros do Dr. Moacir. Moisés, vamos ter. Não tem importância, ele saiu. Olha, homeopatia mais simples do que parece. Gente, isso aqui não é livro de automedicação. Não é nada disso. Não tem nome de um remédio dentro dele. Não tem. É para a gente entender como que funciona a homeopatia, como o Dr. Moisés já esteve há uns meses atrás falando, e para você até entender que não é que é de plantinha e tudo bem. Tem ali um componente importante que muitas vezes é encontrado nos medicamentos alopatas que vai te ajudar a curar o seu problema. Gerar e Nascer. Esse tem o CD. Isso, esse tem o CD. É maravilhoso. Esse tem umas músicas lindas, Isso. Olha. E boas informações também para você, mamãe. E essa maravilha de revista, Doses Mínimas, a revista da homeopatia, que traz grandes oportunidades para a gente falar sobre homeopatia, aplicada em diversas áreas também da medicina. Inclusive, aqui é dermatologia. Aqui fala de cólica, aqui fala de cólica, aqui fala de cólica. Todos eles, Então, foi mais por essa intenção, que são informações que podem ser obtidas aqui, em contatos que forem necessários. Mais informação não quer demais, porque hoje é cólica e amanhã vai ser outro problema, uma febrezinha, a gente não sabe o que fazer do mesmo jeito, Com certeza. O doutor Moisés falou há pouco da Xantala, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar o que é a Xantala, como que essa massagem, esse contato da mãe e do pai com o bebê pode trazer tranquilidade, não só para o bebê, mas para os pais também. Com certeza. Não só para quem recebe, mas para quem pra aplica quem faz a Xantala, também, né? lógico. Dr. Moisés tem um site que é drmoisés.com.br, lá você tem informações fantásticas sobre o trabalho dele e também como proceder na escolha do seu pediatra, como entender o que é homeopatia e de que forma ele trabalha também. drmoisés.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Luninha tá linda. Tá uma graça. Bebê da Regiane. Gente, como ela tá esperta. Leite materno, né? Amamentado exclusivamente com leite materno. Isso. Regiane, e é dedicada, e acho que uma mãe tem que ser assim. Por mais que às vezes as pessoas não compreendam, não tem que ficar saindo muito de casa. Não tem nos primeiros meses. Tem que reservar o número de pessoas que têm contato com a criança. Tem. E o pediatra fica sendo o bravo, o mala, o chato. Mas depois que cresce, aí a gente fala, era o certo. Era certo. Era o certo. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Moisés?